bem-vindos ao Backstage Imobiliário, porque no imobiliário não tudo é show e os bastidores também contam. E hoje nos bastidores temos aqui conosco Bruno Venâncio, o maior especialista, digo eu, da área de inteligência artificial em Portugal na mediação imobiliária. Tu és uma presença assídua nas convenções, conferências, trabalhas com muitos brokers, CEOs, consultores imobiliários, naquilo que é transformação de empresas tradicionais para empresas tecnológicas, e estás a desenvolver agora este trabalho também connosco na Remax Pro. Eu estou muito entusiasmada porque a tua área é aquela que acho que dá mais nas vistas, não? Hoje em dia toda a gente fala de inteligência artificial e tu és quase aquela presença, és o VIP, não é? Nesta área, então eu fico-te muito grata por teres aceito o nosso convite para estar aqui connosco hoje e entusiasmada para aprender mais. Antes de mais, obrigado, Joana. É um enorme gosto estar cá, é um gosto trabalhar convosco. E agradeço-te o convite, porque acima de tudo isto vai ser uma conversa muito rica e uma conversa entre amigos. Exato. E parceiros. Muito bem. Sim, a verdade é que é uma área super aliciante. É uma área que nos põe aos nossos limites também na nossa forma de pensar, de estruturarmos os nossos negócios. Acima de tudo, também enquanto empresário e empreendedor no setor, percebo que e vivenciei que a inteligência artificial mudou primeiramente a minha forma de trabalhar. E depois é enquadrar isso tudo no que é a realidade do nosso dia-a-dia. Portanto, nós temos aqui várias vertentes que tentamos trabalhar, ou seja, não se cinge apenas a conhecermos uma ferramenta, ou um comando, ou um prompt, mas é muito mais profundo que isso. A verdade é que no mercado imobiliário temos esse desafio, porque as imobiliárias têm imensas competências e acabam por ter que dominar uma série também de funções e competências. Eu tenho o privilégio, diria eu, de estar numa altura que é uma altura em que terei a oportunidade de contar histórias para os meus filhos, netos e afins. Sem dúvida. Porque é uma altura em que tudo está a surgir, tudo está a ser criado e com isso vêm os desafios de nada ter sido feito. E, portanto, vemos coisas incríveis a surgir, mas vemos também grandes desafios. E no mercado imobiliário nós temos alguns. Tenho o privilégio de, como tu disseste muito bem, daí também de ter conhecido, faço imensos projetos, muitas palestras, muitas formações. Que tu és aquela primeira pessoa em Portugal que na realidade percebe, não é? Sim. E eras a primeira cara. Isso traz uma responsabilidade enorme. É verdade. Mas eras o primeiro rosto, não é? Da Sim. inteligência artificial e eu lembro-me quando nós fizemos quando fiz a primeira formação contigo, que é há 1 ano e meio atrás, e eu na realidade não sabia minimamente utilizar nada de ChatGPT e tudo aquilo que tu disseste naquele dia eu fiquei tipo... Uau! Ou seja, tu és o pai para mim, realmente, nesse aspecto. De tudo aquilo que eu comecei a adaptar e olho e penso, como é que é possível que isto era há 18 meses atrás e eu hoje em dia, não é? Hoje já falei com o ChatGPT não sei quantas vezes. Isso é assustador, porque a velocidade, eu às vezes comento, até de uma forma muito pessoal, no meu meio familiar, eu não sei se vou aguentar muitos anos a trabalhar desta forma intenso, porque todos os dias temos novidades, portanto isto é o tipo de atividade que Como é que tu requer... consegues te manter atualizado? É uma boa pergunta. Olha, eu recorro a vários canais, obviamente, muitos tenho que dedicar parte do meu tempo a explorar eu próprio, utilizo algumas inteligências artificiais como o Perplexity. Deves ter muitos amigos, não é? Tenho muitos amigos virtuais, digamos assim, nesse sentido, e faço uma seleção de notícias que recebo. Depois, a partir daí, tento explorar o que é que há novidades. Mas deixa-me só concluir aqui uma coisa que eu gostava só de tocar. No caso do imobiliário, nós temos uma particularidade. Pelo menos é já a grande dor que eu sinto. Toda a gente quer conhecer, efetivamente pouca gente sabe trabalhar, e estava na viagem para cá, estávamos a falar sobre isso, sobre os desafios, o facto de os riscos associados, seja riscos sociais, sim, é os uma riscos coisa da que eu gostaria mentalidade. que nós tocássemos. E vamos tocar um bocadinho sobre isso, porque é uma questão que eu particularmente gosto de começar a abordar, porque isto não é só utilizar, é uma ferramenta que tem outro tipo de retorno e de risco, mas pouca gente se calhar está
ciente do que é que implica utilizar a inteligência artificial. Ou seja, Exato. para utilizar a inteligência artificial nas empresas, a pessoa tem que querer rasgar com tudo o que aprendeu. Isso é uma das coisas que admiro em ti, porque sempre tiveste essa capacidade e por isso mantemos conversas e outras coisas. Porque nem toda a gente quer. Quando nós falamos depois, isto é giro, eu quero começar a usar... e nós falamos em coisas que doem mais porque mexem com a estrutura, muita gente não tem a capacidade. E agora vem aqui o grande desafio. Para as imobiliárias, nós vamos ter imobiliárias de 8 e 80. Vamos ter um grande nicho que não vai conseguir adaptar-se, que vão se manter imobiliárias claramente tradicionais. Achas que as ferramentas não vão ficar simplificadas de tal forma com que toda a gente as possa utilizar? Eu acho que é um mito se nós dissermos que sim, eu acho que não. Nós temos uma coisa incrível, que eu também senti isso no meu dia-a-dia, nós temos sempre a capacidade de complicar o que se nos torna simples. Ou seja, que um dos valores da Pro é simplificar, não é? Mas isso é um propósito que nós colocamos e está tudo certo, só que à medida que o tempo vai evoluindo e as ferramentas vão surgindo, elas vão sempre complicando um bocadinho mais os nossos processos. Ou seja, eu costumo dizer, quanto mais inteligência artificial utilizo, menos tempo disponível tenho, por exemplo, quando o objetivo seria, numa primeira fase, ganhar tempo, que até é uma das primeiras coisas que eu começo por dizer nas minhas formações ou nos eventos que eu faço, que é que tudo o que eu faço com a inteligência artificial, a primeira coisa, tem sempre duas vertentes, que é a vertente da minha otimização, da minha produtividade, e depois a da experiência do cliente, que é outra coisa que normalmente as pessoas não utilizam e não pensam de forma muito concreta. Nós hoje vamos falar muito mais naquilo que é a experiência para os consultores, não é? Sim. Mas eu, por acaso, quando estávamos a trabalhar nesse script, estava a pensar... é quase um episódio à parte de pensarmos naquilo que pode ser a experiência do cliente impactada pelo IA, não é? Aliás, eu faço normalmente nos meus eventos, aqueles mais longos, faço mesmo a separação, porque eu incluo os dois ao mesmo nível. Okay. Eu não consigo conceber que eu esteja a trabalhar na produtividade apenas, sem estar atento à questão da experiência, até porque normalmente as duas são processos que acabam por estar juntos. Exato, porque um cria espaço para o outro, não é? Isso mesmo. Então, na minha perspectiva, e por isso é que se calhar tenho tido o privilégio de fazer muitos eventos, eu tenho uma perspectiva um bocado diferente do que habitualmente se fala sobre inteligência artificial. Muita gente fala de inteligência artificial e vê-se isso muito ainda no nosso meio, no imobiliário, a questão da ferramenta per si, ou seja, é a ferramenta, somente a ferramenta. Eu não consigo conceber dessa forma e pouca gente pensa dessa forma, seja na minha área enquanto especialista, enquanto consultor de inteligência artificial, neste caso, não consultor imobiliário, mas os consultores também. Eu posso dizer, por exemplo, a semana passada estou sempre a ser abordado por imobiliários. O teu telefone não para, de certeza, não é? É difícil. Lá está, aprende-se também a ser seletivo. A parte mais engraçada é que a forma como eu trabalho, muita gente, e é muito recorrente, pergunta-me se sou eu a responder ou se é alguma inteligência artificial. Portanto, deduzo que o trabalho esteja a ser bem feito quando a coisa se mistura e se dilui. Isso é interessante. Sim. Mas isto para dizer, eles abordaram, curiosamente, duas marcas no mesmo dia. E a perspectiva deles era diferente. E o que é que eles queriam, por exemplo? Isto para dizer que já estamos a caminhar num trilho em que ou tu segues o ritmo enquanto broker, ou então tu vais ficar para trás. A preocupação deles era, com toda a legitimidade, não é? Essa questão que está em causa, como é que eu faço vídeos, como é que os meus consultores utilizam para fazer vídeos. E eu lembro que na altura, isto foi semana passada, eu disse-lhes, olhem, com todo o respeito, eu não sou a pessoa indicada para vocês. Mas deixem-me que vos diga outra coisa, é que estamos aqui a falar um bocadinho. Se a vossa preocupação nesta fase em que a inteligência artificial já está a atingir outro tipo de projeção, com todo o respeito, ainda que sejam ferramentas úteis e válidas, que eu também utilizo para criar conteúdos, mas pensar um negócio baseado nesse tipo de ferramentas, lá está, pela ferramenta, não é um bom caminho para vocês. Portanto, agora vocês vejam, portanto, também não sei qual será o caminho que vai ter, mas isto para dizer o seguinte, já estamos a sentir, ou pelo menos eu já estou a sentir, que já começam imobiliários a seguir caminhos diferentes. Ok, optar por nichos, se calhar, objetivos mesmo, não é? E já sinto o desconhecimento versus o conhecimento. Ok. Ou seja, eu já sinto que já há imobiliárias, no caso da vossa marca, e contigo, etc., e outros, naturalmente, para estar a criar aqui um espaço mais independente, que já estão a seguir um caminho e que já se vê que é um caminho que já tem outro tipo de profundidade e, naturalmente, outro tipo de resultados futuros, e vemos outras que ainda pensam em que o objetivo deles é criar fotos, criar vídeos. Eu não concebo a inteligência artificial, e esta é outra parte que eu costumo falar. Na inteligência artificial,
eu dou sempre este exemplo. É como a área das ciências médicas. Eu dou sempre este exemplo para as pessoas perceberem, porque às vezes chegam ao pé de mim, olha, conhece esta ferramenta ou aquela? Não, mas não é a tua área. Minha área é muito complexa, porque quando vais a um médico, Claro, tu não vais dói-te o pé, não vais a um realmente. cardiologista, quer dizer, até pode haver alguma relação, mas na teoria não. Claro. Ou se tens um problema com o cabelo, não vais procurar um ortopedista. Certo. É igual com a área da inteligência artificial. Isto quer dizer o seguinte, um tópico que estávamos a falar, não sei se foi em off-record ou se foi agora, as próprias imobiliárias e os próprios brokers vão ter que tomar decisões. Ou seja, qual é o caminho que eu quero desenvolver ou trilhar? Okay. Sabemos que a inteligência artificial não é um processo que seja barato, até pela exclusividade que isso requer. E, portanto, o broker vai ter que ele próprio também fazer o exercício de querer. Não é um processo que seja barato, mas na tua perspectiva, por exemplo, tu não achas que no futuro isso vai significar que vai nos permitir muita poupança? Porque eu vejo isso e eu imagino que quando comecei a pensar, né, obviamente estava assustada, acho que o medo é aquela primeira coisa que nós sentimos, porque é o medo desconhecido, É normal, não é? é. E também o risco, porque na fase inicial, antes de começar a usar, pensamos, ok, o que é que acontece com os meus dados? E agora, hoje em dia a gente já entrega tudo, não é? Assinamos um bocadinho de cruz, não é? As condições todas e queremos ser ajudados, ao menos no meu caso e no caso de muitas pessoas que eu observo, já ultrapassaram esse primeiro obstáculo de medo. Eu percebo que vai exigir, e eu acredito esses próximos, no mínimo 18 meses de mim e da minha equipa, vai exigir muito trabalho, muita mudança do chip, muita disponibilidade para investir tempo e o nosso recurso mais precioso, que é o tempo, é o cérebro, não é? Mas por outro, e o investimento financeiro, mas o que eu espero é que na realidade haja um retorno, e esse retorno será onde? Eu gostaria de acreditar que vai haver um retorno financeiro, ou seja, nós vamos conseguir se calhar automatizar alguns processos dentro da agência e libertar alguns recursos mais, não é? Para que eles possam ser mais criativos, e por outro lado ter um trabalho de qualidade muito superior, ou seja, criar uma experiência do ponto de vista do cliente, seja ele consultor ou o cliente final, que vai dizer, ok, esta empresa entrega mesmo excelência. É viável isso? É muito viável. Repara, estás a tocar em tópicos que para mim são os meus tópicos de defesa. Defesa no sentido de ideia, defesa de ideia. Todos nós, enquanto empresários, fazemos assumir o risco das coisas. Eu acredito que no que diz respeito ao risco, é o risco que provavelmente melhor retorno possa ter. Obviamente nós não sabemos o futuro para estarmos a perceber. Vamos aqui imaginar aqui um cenário hipotético. Daqui a 24 meses percebe-se que a inteligência artificial, pelo risco ecológico que traz, não pode existir. Vamos supor, isto não vai acontecer. Não, acho que a probabilidade disto acontecer é zero ou quase zero. Mas, portanto, pode acontecer um risco e que nos danifique o nosso investimento. Agora, se pesarmos os prós e os contras, vamos aqui pesar um bocadinho os prós e os contras. Repara, primeiro temos que investir em algo que nós achamos no qual podemos dar um passo à frente da nossa concorrência. Isso faz parte do risco. Certo. Em tudo apostar, não é? Claro, em tudo o que existe e tudo o que foi feito, alguém teve que pensar. Eu recordo-me de ter ouvido a história do Steve Jobs, quando inicialmente ele começa por desenvolver o iPhone sem ecrã e havia a época do BlackBerry, talvez te recordes, em que toda a gente falava naquilo, e ele teve um problema sério, mesmo dentro do board dele, teve que despedir pessoas, porque não estavam alinhados com a visão. Tudo o que é disruptivo claro, é sempre assim, contrariado. E até te vou dizer, na verdade, eu achava que, eu não sei se já te partilhei isto contigo, se calhar já, eu achava, quando comecei a fazer isto, que eu iria ser muito contrariado, porque no mercado imobiliário temos nós não temos conhecimento para te contrariar. Não, mas no sentido que as empresas não dá, sempre fiz desta forma e ainda existe este tipo de mentalidade. Acho que quem recorre a ti já não vai dizer sempre fiz desta forma. Aliás, para mim isto é um maior cancro que existe, na minha opinião, numa empresa, é a frase como sempre fizemos. Aliás, quando alguém diz sempre fizemos desta forma, eu assim, então é a altura de mudar. Então é grande, isto é um... Ou de me afastar, porque se já não vou conseguir fazer nada. Mas eu acho que quem recorre a ti e essas pessoas já não podem ter esse tipo de mentalidade. Não tenho razão de queixa, pelo contrário. Mas era um receio que eu sentia. Porquê?
porque nós trabalhamos numa área bastante, vocês trabalham numa área muito complexa, que de facto requer muito processo. Não se trata apenas de mudar uma Mas eu coisa acho que ou é uma outra. área perfeita para fazer É inteligência fantástico. artificial brilhar, É fantástico, não é? é que dá para tudo. Nós tocamos na área financeira, na parte processual, na parte jurídica, na parte Marketing. do marketing, Exato. de recursos humanos. É uma área incrível, é ótimo para o Gestão de cérebro. dados. Tudo, dados, que temos a possibilidade de trabalhar dados a nível preditivo, se for preciso. É incrível, eu adoro. Agora, qual é que foi a minha surpresa? E nesse aspecto senti essa surpresa, que foi, espera, as pessoas querem saber algo, querer fazer outra coisa, tá? Mas as pessoas querem fazer algo. E eu achei isso muito interessante, porque o que é que eu tenho sentido? Agora já estou numa fase em que eu sinto que o próprio tempo e o querer investir já está a separar as empresas. Portanto, há aqueles que, não, isto para mim, uma coisa é, eu pensava que isto era só subscrever o ChatGPT. Sim, comprar uma licença. Exato, mas não é. Então já estou a chegar a essa fase. Mas senti, e tenho sentido que sinto para muitas empresas, e não estou aqui a falar num caso em concreto, estou a falar no geral, nos muitos eventos que eu já fiz, as pessoas encaram a inteligência artificial quase como o bot de salvação do negócio deles. O que tem dois cenários. Por um lado, sim, ou seja, se a pessoa estiver consciente... Pode ser muito bom, mas ótimo. Pode ser muito mau também. Por outro lado, é aquele desespero. Faz-me lembrar aquela empresa que está a precisar de vendas e a primeira coisa que se lembra é vou pôr outdoors na rua. Terá a ver então, com sim, a um pouca problema. profissionalização do nosso negócio, se calhar, porque claro a qualidade dos recursos na área de mediação não sempre, infelizmente, é a melhor, e então, por isso algumas pessoas que podem se apoiar muito na inteligência artificial. E é uma falsa ideia de que aquilo resolve os problemas, por exemplo. Agora já estou na fase em que já estou a viver uma época, pronto... Tu deves ver a utilização muito desadequada ou inadequada das ferramentas. Completamente. Eu às vezes digo Fala-me um bocado nisso. Quais são coisas... aqueles erros mais comuns que os consultores imobiliários cometem na utilização da há uma coisa da que eu IA? já aprendi. A minha cabeça tem sempre muitas ideias. Então, uma coisa que eu já aprendi é as ideias que eu tenho para o futuro, eu não as posso dar, porque senão vou assustar pessoas. Então, há coisas que eu reservo para mim. Para mim, para a minha família, que partilham e conhecem. É assim, é como estava a dizer, eu tive o privilégio e tenho o privilégio de eu não tenho apanhado os egos, porque as pessoas quando vêm ter comigo, mas já estou nisto há muitos anos, já vão 9 ou 10 anos, não a trabalhar com inteligência artificial, mas com o imobiliário, e já vi muitos egos. Egos, de género, o que é que se apanha mais? Primeiro, acho que se trabalha demasiado a autoimagem do consultor, ou seja, durante muitos anos viveu-se que tu, se te aparentares ser uma pessoa de sucesso, isso ser-te-á suficiente. Autores com prémios. Estamos aqui a falar dos influencers imobiliários, não é? É quase isso. Então focam-se muito na questão do marketing, ou seja, trabalha-se muito para o marketing. Alguns e isso pode ser um consultores handicap. é só marketing, não é? E hoje em dia Está com a tudo inteligência artificial é muito fácil de fazer um bom marketing. Sim, e está tudo certo. Eu conheço muitos consultores que o foco deles é a rede social e está tudo certo. Só mas, que não é mas para tem, 90%. Mas alguns deles têm até um grande conhecimento e utilizam isso como uma grande alavanca, não é, para o seu negócio. Enquanto os outros é só marketing, é só uma capa muito bonita, mas não existe resultado palpável por trás. E depois tens outro problema. Esse é um dos problemas que eu vejo. Depois o outro problema é para consultores e para brokers. Que é... Eu sempre fiz assim, porque isto ainda existe, e tem muito a ver, às vezes, como estavas a falar, a falta de profissionalização do setor é algo que me choca completamente. Claro. Porque é inaceitável como é que alguém entrega uma casa a uma propriedade, a um consultor, e a pessoa não sabe o registro criminal da pessoa, não sabe se a pessoa é muito competente ou não, simplesmente... Estás a tocar numa grande dor que eu tenho, porque eu adorava realmente que todas as pessoas nesta área nenhuma tivesse registro criminal, é uma coisa mais básica. Eu já só estou a falar do essencial. Exato, isso é muito então, básico. O facto de haver isso, depois junta outro detalhe, que é o facto de como é que o setor é visto. Como tu disseste, e eu tenho o privilégio de trabalhar com as principais agências e marcas. Claro. E já por si, se calhar, tira-me 90% do resto. E, portanto, é bom. Mas qual é o risco que aqui tem? É que muitas vezes nós sabemos que o mercado imobiliário vive de recrutamento. É normal. Certo. Uma imobiliária que faça um recrutamento cuidadoso terá profissionais com qualidade, etc. Mas a maior parte não tem isso. Portanto, nós hoje em dia vemos muita gente que entra para o imobiliário, não normalmente para marcas, falo mais das imobiliárias tradicionais, se calhar até,
que é o sujeito que precisa de fazer e que acha na cabeça dele, faço 3, 4 vendas por ano, tenho um ano feito. Sabes que o Isso problema do um problema. recrutamento massivo no mercado imobiliário, eu acho que ele existe também nas grandes redes e ele também existe na Remax. Acho que são conceitos de negócio diferentes e muitos brokers erradamente consideram que ter muitos mais consultores é muito mais vendas. Erradamente, bem, eu digo erradamente porque o meu conceito é mais boutique, não é? Nós trabalhamos muito com consultores que são nos referenciados, ou seja, nós recrutamos realmente aquelas pessoas que nós consideramos que sejam as melhores para se juntar à nossa equipa e sem dúvida nunca trabalhamos com as pessoas que sim, podem fazer 3 ou 4 vendas por ano, não é o nosso target, o nosso consultor avatar é uma pessoa que realmente quer criar nesta área uma empresa, quer ser uma empresária individual e quer criar uma carreira, okay? E pode-se especializar em vários nichos de mercado. Mas tu não achas que a inteligência artificial vai ajudar a profissionalizar um negócio como o nosso? Lá está. Vai criar os cenários de 880. Se por um lado era nesse sentido que eu estava a dizer, que era se tens uma agência que tem esse foco, que tem uma equipa que está mais ou menos por ela alinhada nesse interesse, traz um potencial de escala. Por outro lado, se vais para uma agência tradicional em que não há critério até no recrutamento, Pois. quer dizer, chegares lá e dizes ao sujeito, olha, vamos agora mudar tudo com a inteligência artificial. Não, a minha preocupação é ver qual é a minha próxima angriação, eu não tenho tempo para isso. Claro. E por isso é que eu digo, a inteligência artificial tem um grau de personalização absurdo, que requer algum investimento, mas que eu acredito, sinceramente, que vai fazer crescer muito empresas e vai fazer desaparecer muitas empresas. Ou seja, achas que vai ser quase um filtro para... Vai ser não acho, vai ser mesmo um filtro. Okay. Aliás, eu numa última palestra que fiz, eu introduzi até um tópico novo, que é o facto da inteligência artificial nos trazer 2 conceitos, que é escala e velocidade. Ou seja, nós conseguimos, utilizando ferramentas, mas que não são só ferramentas por si, obviamente tu precisas trabalhar com quem conhece, é como eu também se precisar de falar com alguém do imobiliário, eu não vou por mim inventar ou tentar perceber por mim próprio. Se calhar vou ter, Joana, o que é que tu achas disto ou daquilo? Se for no Porto... Se for no Porto, exatamente. E fora também, não é isto? Mas lá está, voltamos depois a outras questões. Queres um consultor que trabalhe numa área específica ou queres um consultor que trabalhe numa área grande? Enfim, e eu acho que a aposta da inteligência artificial por si tem que ser uma aposta. E eu acho que vai separar claramente e vai trazer agora estes novos cenários. Com o aparecimento de novas ferramentas, como os Agentic AIs, etc., nós vamos trazer novos cenários para cima da mesa, que é a velocidade e escala. Deixa-me só explicar-te aqui a questão do que é que eu vejo isto, que é, se tiveres uma ferramenta adequada, e muitas vezes não precisas de uma grande ferramenta, precisas de perceber o que é que está... qual é que são os gargalos do teu negócio. Qual é a dor, não é? Qual é a dor a sério. Exato. Se tu trouxeres isso, tu vais poder ganhar velocidade. Ok. Porque vais tirando as pedras. E a velocidade para nós é tudo, porque Claro. se eu quero um Uber para agora e não quero um Uber para daqui a 10 minutos, como é que um consultor imobiliário se dá a luxo de responder ao cliente passando 2, 3 ou 4 impensável. horas? Pronto, e agora levanta essas questões, que é, daí vais para a escala. A partir do momento que tu podes automatizar processos e podes tornar da tua velocidade uma escala, porque tens ferramentas que te permitem isso. Essa questão, por exemplo, é outra, que é, nós estamos a viver, eu vivo muito isto, o consultor que já pensa, ou o broker, como tu costumas falar e pensar, e discutimos às vezes quando conseguimos, que é o detalhe do tempo da resposta da lead. Que para é mim, crítico. Para mim é crítico, para mim já teria que andar em poucos minutos ou até segundos ou instantâneo. Não é? Instantâneo. E há pessoas que não se preocupam com isso. Por isso é que eu te estou a dizer, a inteligência artificial vai criar o tal filtro que tu disseste muito bem. E eu já estou na fase, que já passaram 2 anos e tal desde que comecei a fazer eventos e etc. E agora estou a chegar a esse ponto. Eu achava que não seria tão rápido, que para mim me está a assustar um bocadinho. Vai ser sempre mais rápido do que esperámos, Vai, não é? porque, por exemplo, só para tu teres uma ideia, há aqui outra coisa que é preciso ter em conta, que é o custo da tecnologia. É um custo caro, mas a tecnologia em si, estamos a falar numa linha de descida, ou seja, nós chegamos em alguns casos a ter uma redução anual chega aos 900%, ou seja, de algumas tecnologias que nós usamos, o custo dela baixa 900%. Quer dizer que tu tens ali um ponto em que, se tu pegares nessa tecnologia, dá-te a velocidade que tu precisas para o teu negócio, que é uma coisa brutal. Portanto, tu tens que achar um momento. Agora, o que é que isto nos traz? Vamos aqui falar aqui a questão. Agora tu tens é que saber qual é o momento.
Agora aqui a questão é que os consultores, os brokers têm que fazer este exercío. Obriga-nos a refletir no negócio, não é? Parar para pensar. E perceber que também novas competências, nós vivemos numa altura em que, eu disse isto numa última entrevista que dei, que a inteligência artificial traz-nos, e vou tentar dizer um termo que é um bocado complicado, a democratização de funções. O que é que eu quero dizer com isto? Se antigamente nós precisávamos de pessoas específicas para fazer funções, nós hoje em dia já não precisamos tanto. Isso é muito interessante. Quer dizer que qualquer profissional efetivamente pode escalar desenvolvendo novas competências e depois tiver essa análise crítica. Então hoje fala-se muito na área da inteligência artificial em funções híbridas, e eu acredito que vão chegar ao imobiliário também, que são aquelas funções em que hoje tens um consultor que, além de ser consultor especialista em angriação num determinado nicho, domina uma determinada área de tecnologia que até está afeta ao setor dele. Pode não ser outra área de tecnologia, afeta outro consultor. Certo. Nós estamos a caminhar para isso. Só que isso requer várias componentes. Primeiro, muito esforço dos profissionais e investimento, porque vão ter que dominar. Estavas há bocado a perguntar como é que eu sei tudo. Vou acompanhando as notícias, eu não sei tudo, mas ele vai ter que passar o mesmo, é uma coisa que eu digo. Tem que introduzir esses processos. Claro que há formas de nós fazermos isso. E tem que trazer uma nova forma de pensar. Ok, eu tenho este problema, como é que eu resolvo isto à luz das ferramentas que agora eu tenho ou que vão surgir? A experiência que eu tenho, e também já tive um bocadinho com a tua equipa e contigo, é que muitas vezes estamos tão imbuídos no nosso dia-a-dia que nós não percebemos que há ali um pequeno detalhe, com uma pequena ferramenta, resolve. Eu espero, e a minha expectativa para o trabalho que nós estamos a desenvolver é mesmo esta, e não querendo agora estar aqui também colocar em ti tanta responsabilidade, mas eu estou muito entusiasmada para com esse projeto, porque acredito que tu tens uma capacidade. Nós estamos dentro da caixa e nós não estamos a ver muitas vezes, não é? A forma como melhorar ou como... Eu lembro quando nós falámos, e até tu sugeriste muito bem, que eu falasse com a tua equipa, também foi uma das primeiras coisas que eu queria. Porque para mim também só faz sentido mudar o que quer que seja, percebendo e medindo a febre à equipa. E nós temos que estar todos alinhados, não é? Isso. E quando assim é possível, tu idealizas coisas e vês coisas a acontecer, e já tive a oportunidade de falar com uma outra pessoa da tua equipa já mais do que uma vez, e ver que já vou fazer... Não, alguns de nós somos muito entusiasmados. O que é ótimo. É preferível que sejamos uns entusiasmantes da tecnologia e otimistas do que sermos contraditórios. Deixa-me só aqui dar-te aqui um detalhe. Eu tive o privilégio há pouco tempo de conhecer uma pessoa que não é ligada à nossa área, uma figura pública, e a parte mais incrível que eu detetei é que estão de volta do trabalho deles de tal forma que há pequenos detalhes que lhe escapam. E depois tu vais juntar, olha, aqui tenho um problema de comunicação, aqui tenho um problema de análise de um documento. Se eu acelerar isto, consigo aquilo. O que é que eu posso usar com a AI? Então, se tu fizeres esse exercício, tu consegues uma otimização e, acima de tudo, consegues uma coisa que eu acho que é muito transversal ao nosso setor imobiliário, que é olhar para o lado humano do que é um profissional, o consultor, apoiá-lo no que são os seus desafios. Por outro lado, trazer-lhe o fator de diferenciação que ele precisa para ele poder vingar. E de facto, e agora veio aqui a dor, eu digo sempre nas minhas palestras, tenho a sorte, palestras de informações, nunca ninguém me mandou uma pedra nem uma coisa do género, porque eu digo sempre, vou-vos fazer uma pergunta, tenho aqui 400 pessoas à minha frente, se eu tiver uma propriedade, a quem é que eu entrego? É um desafio que muitos deviam fazer, mas muitas vezes isso não acontece. E se tu começares com essa dor, ok, então o que é que eu tenho que fazer para ser diferente? Como é que eu sou diferente? Que ferramentas é que eu posso fazer diferente? Agora deixa-me trazer aqui um detalhe, que é a parte que eu gosto da inteligência artificial é que ela permite desenvolver-nos as soft skills, aquelas skills que podem e devem ser potenciadas a partir de hoje. Eu deduzo que daqui a uns anos, e já assumo claramente, há funções no imobiliário que não vão ser precisas. Quais? Coordenação, por exemplo. Nós conseguimos otimizar algum trabalho administrativo de gestão e processamento de leads. Fantástico. Na faturação ou na gestão de comissões. Nós não precisamos disso para nada. Claro. Aliás, eu arrisco-me a dizer que é altamente substituível. E isso é algo que me entusiasma, não é assim, porque eu não quero eliminar essas pessoas do nosso staff. Dizer, não é para eliminar. Não, agora, vamos ter a margem de erro
vai ser muito, É isso. muito menor, não é? E por outro lado, eu finalmente posso ter essas pessoas que na realidade têm cérebros e capacidades extraordinárias para os alocar nas coisas muito mais criativas, não é? Que se calhar até vão fazê-las crescer mais do que aquela operação de dia a dia. É isso, porque se nós pensarmos bem, o ChatGPT eu até estava a comentar precisamente na viagem quando viemos para cá, eu não quero que o ChatGPT, falamos desse tipo de tecnologia, que é uma AI generativa, uma IA generativa, que molde o que eu sou ou o que eu penso. Eu quero que ela seja uma ferramenta e uma extensão que me permita crescer enquanto profissional. Não quero que mude a forma como eu educo o meu filho ou a minha relação com a minha esposa, não é esse o objetivo. Mas eu tenho que perceber que existem limites, limitações, mas que noutros pontos eu posso e devo utilizá-las. E esta é a parte boa. Se eu souber que determinado tipo de ferramenta pode potenciar a minha produtividade, então sim, eu, enquanto consultor imobiliário, vamos aqui supor esse cenário, eu posso ser utilizado para outro tipo de situações. Por exemplo, eu acho que as soft skills vão ter uma prevalência maior com este tipo de tecnologia e são necessárias. Porquê? Agora vem aqui o risco das imobiliárias. Se não for identificado, se elas continuarem com essa toada de que eu sou insubstituível, e muitas vezes esse é o desafio que eu encontro, não encontro, mas que vejo no mercado, na verdade, que é, não, isto é consultor imobiliário. Eu até vou dizer uma frase que às vezes eu chamo e que não gosto, mas não gosto e digo em tom provocatório, para mexer um bocadinho com a forma de pensar, quando dizem, isto é um negócio de pessoas para pessoas. E eu digo sempre, até deixar de ser. Claro que é um negócio de pessoas para pessoas. Eu acho muito bem que tu nos desafias desta forma, sabes? Porque tudo o que nos tira fora da nossa zona de conforto faz-nos crescer. Nós não crescemos dentro da zona de conforto, não é? Por isso eu gosto muito destas provocações. E quando falamos nisso, no que poderá, se a nossa profissão, se nós podemos ser substituídos, sim ou não, qual é que tu achas que é aquela parte que vai sempre exigir sempre, nos próximos tempos, que vai exigir sempre um humano e que a inteligência artificial não pode realmente ajudar? Assim, onde existe aquela... Na parte da validação de dados é fundamental. No acompanhamento ao cliente, lá está. Talvez as pessoas não saibam, mas as ferramentas como o ChatGPT, Claude, etc., eles trabalham com psicólogos nas equipas. O objetivo deles é compreender o pensamento humano. Exato. Mas há coisas que não vão conseguir, como o sentimento, a compreensão, a frustração, esse tipo de que os clientes têm. Portanto, o que eu vejo, essencialmente, é que cada consultor será ele próprio a sua verdadeira empresa, com os seus colaboradores, que irão fazer aquele trabalho que é desnecessário ao utilizador fazê-lo. E nós, por exemplo, hoje em dia faz estudos de mercados com facilidade, não é? Exato. Claro que isso agora aponta um detalhe já, mas daqui a algum tempo teremos um para as abordagens com os clientes, outros para automatizar a gestão dos calendários, é um exemplo, outros até para elaborar propostas, não é só fazer um estudo, acaba por elaborar, há um monte de cenários que podemos aqui traçar. E o que é que o consultor ou o profissional vai ser? Um mediador dessa situação. Olha, eu sei que o meu cliente tem este perfil, se calhar não vai gostar, bem, isto deu-me aqui um cenário que se calhar não é a avaliação que ele precisa, e ele próprio poderá ter a disponibilidade para se poder trabalhar também melhor nessas competências. Ou seja, um bocadinho mais a parte da inteligência emocional? Claramente. Juntas a inteligência emocional, a necessidade de dominar tecnologia, porque obviamente nós teremos sempre que ter a capacidade de nos sobrepor à tecnologia. Porque depois tem aqui um outro risco, que é se tu não dominas as tecnologias, ainda estamos a falar muito no abstrato, é verdade, mas tu depois ficas limitado àquilo que aquilo te produz. Ora, aquilo que te produz pode não ser necessariamente o melhor. Também tens que perceber, ok, isto é útil, não é? Eu gosto destes desafios. Eu normalmente gosto sempre de pensar que sou eu que domino a máquina e não a máquina ou os modelos, neste caso chamam-se modelos, que me dominam a mim. Se nós tivermos a capacidade de fazer isso, nós temos a capacidade de aprender, melhorar e depois perceber onde é que nós podemos desenvolver aquilo que a máquina nos complementa. Agora, isto levanta aqui outra questão, que é uma questão que tínhamos falado, que é a questão da literacia. Se tu me disseres assim, Bruno, tu gostas de fazer formações e palestras, eu adoro porque eu acabo por conhecer as pessoas, é incrível. Mas tu imaginas, mas era o que tu... Não. Porque onde eu acho que efetivamente faça a diferença é no apoio à empresa, na consultoria,
planear novos projetos. Claro. O meu cérebro está virado. Mas eu desde sempre tive a percepção de, se não começarmos por um processo de aprendizagem, ainda estamos no início... Sim, porque tu és não um vais dos conseguir. educadores, não é? Tu és um dos embaixadores da inteligência artificial na nossa área, e acho que o processo inicial, quando surge... Porque eu acho que será que esta altura é muito parecida com o surgimento da internet, não é? Dos anos 90, não é? É uma revolução total daquilo que é a nossa atividade. E numa fase inicial é necessário evangelizar as pessoas, não é? E tu estás aqui na crista da onda, não é? E é isso que eu tento fazer com que as imobiliárias percebam essas etapas. Agora já estamos a entrar noutra fase, em que imobiliárias como a tua... implementação, não é? Que já percebem, ok, não, espera, eu já percebi que isto tem o alcance que eu posso vir a achar. Claro. O que é que podemos fazer? Portanto, agora já estamos a chegar num pequeno nicho que já começa a olhar dessa forma e, na minha perspectiva, bem. Mas ainda precisamos de fazer isso, ou seja, as imobiliárias precisam de fazer isso nas suas equipas, nos seus processos, pôr as equipas a discutir processos, métodos, o que é que pode ser feito de outra forma, o que é que a inteligência artificial tem, o que é que permite dar. Olha, o avanço é uma coisa absurda. Eu desconfio, e esta é a minha não sei quando é que isto vai para o ar, mas vamos aqui tentar fazer um bocadinho de futurologia. Eu, pelo que eu percebo, do que vou conhecendo e também do que vou fazendo, eu acredito que nos próximos 12 meses nós estamos na época dos Agentic AI, não sei se depois eu já te posso explicar um bocadinho o que é isso. Essencialmente estamos a falar de... Que são os agentes, não é? Nós até à data, e temos o ChatGPT, vou falar nisso, que é uma inteligência artificial generativa, e classifico-a porque existem outras, o Gemini, o Copilot, o Perplexity. Portanto, é tudo do mesmo segmento, em que basicamente tem um modelo de linguagem por trás, que aprende... É um cérebro, não tem é? o cérebro, e a AI generativa é a forma como passa isso para nós. Portanto, o processamento da informação. Em linguagem natural, em que estamos em jeito de conversa. Hoje em dia já é mais do que isso, já extravasa até o que é a sua gênese original, porque hoje em dia já temos vídeos, já temos código, já temos uma série de coisas, imagens. Portanto, já não é só aquela gênese inicial de eu falo e tu dizes-me o que é. Agora, isso era um assistente. E é o nosso conceito atual. Repara que nas últimas atualizações já temos o ChatGPT em concreto a ser assistente para professores, já faz compras, inclusivamente, já vemos esse papel de fazer compras. Estão a melhorar os modelos de voz para que seja um modelo que seja verdadeiramente conversacional. A próxima fase que já está a ser introduzida é a fase dos agentes. E o que é o agente, o Agentic AI? O Agentic AI é aquele agente que faz processos por ele próprio, ou seja, executa. Ele já executa. E executa não só por executar. Nós sentíamos inicialmente muito falta disso, não é? Ainda não está desenvolvido. Ainda é muito um processo manual, ou seja, eu peço, ele executa, volto a analisar eu e ele volta a executar. Cloud, por exemplo, é um agente. O Cloud é um. Aliás, recentemente houve uma grande notícia de que houve o primeiro, isto eu costumo até dizer, isto vai para os livros da história, o primeiro ataque cibernético totalmente executado com uma inteligência artificial. Uau. Totalmente, ou seja, fez código, analisou, atacou, mas penso que foram 30 organizações. Dentro de cada uma delas foi encontrando os obstáculos que as organizações tinham. O próprio código programava as alternativas até conseguir ser invasivo. Foi o primeiro código, aliás, isto, se não me engano, a própria Cloud, aos dias de hoje, fala-se que vai inclusivamente falar lá nos senados e coisas norte-americanos para tentar perceber o alcance disto, mas é a primeira vez que isto acontece. E acontece porquê? Porque estamos a um nível em que o próprio código já tem a capacidade dele pensar, analisar e tomar uma ação. O que é que eu quero dizer com isto? Muita gente diz que isso traz muito risco, não é? Claro, isto traz riscos cibernéticos, de segurança, ou seja, hoje em dia já se fala que um consultor ou qualquer pessoa já pode fazer qualquer coisa, os seus próprios programas. Não é assim, porque vão-se levantar riscos inerentes à facilidade que nós temos de criar coisas. Portanto, temos riscos muito grandes. O que é que eu acho que isto nos traz? Estamos a criar uma máquina que de facto pode ser maior do que o ser humano. Portanto, agora temos aqui a parte da ética, claro, temos a parte da compreensão do que é que nós estamos a fazer e, acima de tudo, lado positivo. Qual é o lado positivo? Que eu gosto sempre do lado positivo, que é nós, se pensarmos um dia de trabalho, como eu acho que vai acontecer, vamos ter a Agentic AI capaz de
programar, fazer ações, tarefas, mandar mails, criar conteúdos, imagina tudo isto junto, ver as comissões dos consultores, a fazer follow-ups, enfim, temos uma série de coisas. E ele vai fazer isto tudo de uma forma autónoma em 24 horas. Pode fazê-lo de uma forma sem interrupções. Se eu pensar bem quanto tempo seria necessário para uma equipa fazer, se calhar essas 24 horas vão significar semanas de trabalho humano. Exato. Voltamos Porque nós nunca conseguimos ser produtivos durante todo o nosso tempo. Nem à velocidade que aquilo faz, não é? Porque a nossa produtividade real não passa de 3, 4 horas por dia, não é? Muitas vezes. E se calhar menos, depois exato. Estamos cansados, extraindo toda a falta de atenção, às vezes que pegamos o telemóvel. Agora imagina fazer isso em escala, que é uma coisa incrível. É absurdo. Por isso é que eu te digo, estamos a entrar numa fase do 880, ok? E é importante que o consultor e as agências tenham essa percepção, porque isto, quem está a acelerar mais rápido será quem tiver mais resistência terá, e um dia desaparecerá completamente do mercado, isso não tem dúvidas. E agora, eu gostaria muito que quem nos ouve hoje que consiga, depois desse podcast, que consiga de uma forma prática aplicar uma ou duas coisas ao seu negócio. Consegues partilhar aqui connosco as 2 ou 3 ferramentas ou prompts que os consultores podem utilizar no seu dia a dia para facilitar o trabalho deles, ou facilitar ou aumentar a qualidade? Sim, consigo. E vou dar aqui algumas sugestões, mas há uma que eu gostava de desde logo sugerir. Mais do que estarmos a pensar em utilizar prompts ou ferramentas, a primeira coisa que eu desafio sempre toda a gente a fazer é ter uma percepção do que é que são as suas atividades. Eu faço isso às vezes nas minhas formações e estou sempre a sugerir isso, façam uma listagem do que é que tudo são... aquilo que eu faço por dia, não é listar... Não vale a pena estarmos a pensar em fazer muita coisa se eu próprio acabo por não ter noção do que faço. Um dos exemplos que eu dou é escrever e-mails, por exemplo, ou WhatsApps, ou mensagens de suporte. Eu tenho uma aí, e até já passei para o pessoal com quem trabalha mais perto de mim, para a minha equipa, e às vezes lá no escritório, peço desculpa, ando aqui a mexer no micro, lá no escritório às vezes estão a falar alto, e eu também, porque isso aumentou-nos a produtividade, ok? Portanto, a primeira coisa que precisamos fazer é o que é que eu preciso e em que contexto é que preciso, tá? Okay. Então agora assim, algumas ferramentas, há muitas ferramentas, eu recebo sempre dezenas e dezenas por dia. Eu estive a pensar muito bem o que é que eu ia trazer para cá, eu vou falar em algumas sugestões, mas quero destacar 3 que se calhar ninguém iria pensar, que são 3 AIs generativas, ou seja, eu não te quero apresentar e não quero apresentar a quem está a ver isto só ferramentas, eu quero ir às que para mim são as verdadeiras ferramentas para o consultor começar. ChatGPT, que é uma ferramenta incrível, é a ferramenta que eu mais utilizo para pensar onde tu tens, por exemplo, os projetos ou os próprios GPTs, que é a possibilidade de tu programares dentro do ChatGPT as tuas necessidades. Por exemplo, tu podes chegar lá e dizer assim, olha, eu quero que tu me escrevas e-mails a partir de agora, mando-te os meus e-mails, analisa os e-mails a partir de agora, quero que tu escrevas com base no meu estilo de escrita. Uma pergunta que te queria, e isso é possível na versão gratuita ou exige já alguma versão paga? Exige a versão paga. Ok. No entanto, se nós formos perspicazes, podemos fazê-lo na versão gratuita. Para que eu acho que é o mínimo hoje em dia ter uma versão paga do ChatGPT. 22 ou 23 euros. Sim, quer dizer, mas como eu tenho paga já há muito tempo que eu uso, então não sei nem sequer o que é gratuita na realidade. Eu também não sei, porque já tenho. Okay. Aliás, já estou na fase em que já tenho as outras pagas também. Pois. E é isso que eu ia sugerir. Ou seja, na versão paga, podem criar nos GPTs este formato. Fazes o meu estilo de escrita de e-mails a partir de agora. Vais-me copiar o meu formato de escrita para que sempre que eu precisar... O que é que eu preciso de fazer para que o GPT aprenda o meu formato de escrita? Eu tenho que fazer uploads de alguns e-mails meus. Era isso que dizer. Nessa fase, tem lá nos GPTs, na configuração, a possibilidade de fazermos upload do que eles chamam de conhecimento. Ok. E aí, o que é que eu faço normalmente? O que é que eu fiz? Imprimi, por exemplo, 50 ou 60 e-mails meus e mandei para lá. Agora, o que nós devemos fazer, o comando em si não tem grande relevância. Interessa até mais a ideia. Voltamos à história. Muitas vezes é só mais a ideia. Mas o que deves pedir sempre é analisa
eu digo sempre, o ChatGPT vive muito à base da literalidade, ChatGPT e afins, portanto isto é um detalhe a ter em conta. Eu não posso só dizer aprende os meus e-mails, portanto eu tenho que dizer aprende como eu escrevo. Ainda bem, porque foi assim que eu falei para ele. Foi. Normalmente se dá coisas muito vagas. Não resultou. Então eu faço sempre, olha, analisa o meu estilo de escrita, em que contexto é que eu utilizo um estilo de escrita, aprendo os padrões divergentes dos meus e-mails para perceberes o contexto, para que quando eu te puder, tu conseguires identificar esse padrão e aplicares o formato que tu pretendes. Portanto, ou seja, é muito simples utilizarmos este tipo de ferramentas, mas se olharmos bem, afinal requer algum conhecimento. Na configuração do GPT, fazer uma parte aqui, conhecimento e... Upload. Okay. A outra forma que nós... Muito útil. Muito útil. E a outra coisa é um prompt. Para mim é o prompt que eu utilizo para tudo, que é, antes de me responderes, faz-me perguntas. Então o objetivo é, eu não lhe quero ensinar a ele... Antes de me responderes, faz-me perguntas. Exato. Brutal. Olha, só para teres uma ideia, estava-te a dizer, na área em que eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa, noutra área... Qualifica-me, não é na realidade. Isso, ou seja, eu não como tenho nós interesse, fazemos ao proprietário, isso. Muito interessante. Eu não tenho interesse em estar eu a dizer, olha, eu escrevo desta forma, olha, eu quero fazer um script de objeções, ou um script para angariar, ou quero melhorar os meus scripts, olha, eu faço isto. Não, eu quero fazer isto. Pronto, obviamente que teríamos que elaborar um bocado mais, mas o prompt seguinte é, faz-me perguntas para que possa responder. E agora vou-te acrescentar aqui um detalhe que descobri recentemente, que tem um impacto absurdo. Uma coisa é dizeres assim, faz-me perguntas para que eu te possa responder. Outra coisa é tu dizeres, faz-me perguntas para que te possa responder, esclarecer a tarefa que tu vais executar e quero que as perguntas que tu me faças possam ser suficientes para te dar a garantia de sucesso na resolução da tarefa superior a 95%. Ou seja, já muito, muito específico. Ou seja, eu vou obrigar os algoritmos dele a procurar bem o que é que me vai perguntar, estás a perceber a ideia? Ok, fantástico. Para que possa ir de encontro. Então o objetivo aqui é nós afunilarmos... E colocar já um KPI, não é? Da expectativa que deve... Ou seja, isto é um processo de aprendizagem e mesmo nós que trabalhamos com inteligência artificial temos que, eu que estava a dizer, nós temos que ensinar as pessoas também a pensar um bocadinho como inteligência artificial que não são. Tá? Incrível. Ok, esta é uma das sugestões que eu ia trazer e utilizarem este comando, chama-se Reverse Prompt, podem usá-lo, faz-me perguntas e acrescentam o grau de resolução, se for uma coisa que não seja fácil perceber. Outra coisa que eu às vezes, e tenho incluído, é dar a indicação ao ChatGPT, dizer o seguinte: analisa o viés da tua análise, ou seja, identifica onde é que tu encontras um padrão de repetição, porque a inteligência artificial tem muito padrões de repetição, basta perceber a história das descrições. Eu já ando no ponto que digo, se utilizam um ChatGPT para fazer descrições, se não sabe usar, não usem. Se querem ser diferentes, não usem. Tá? Claro. Então eu faço esse comando adicional, que é, eu quero que tu encontres os vieses da tua resposta e quero que tu fujas ao viés do que é o teu padrão de resposta num grau superior a 90. Ou seja, eu vou obrigá-lo a rasgar. Okay, eu hoje vou revolucionar aqui o meu. Sim, o meu é engraçado. GPT. Eu apliquei isso a uma pessoa que esteve reunida comigo, que não é da nossa área, mas também está a um nível muito elevado. E ele tinha feito de uma forma. E eu disse: olha, vou-te mostrar, eu faço isto à tua frente. Vamos lá, vamos explorar o inicial. Okay. E a última vez que estivemos juntos, mostrou-me. Eu tive 2 horas em que isto estava a trabalhar ao nível do que eu trabalho. Eu perguntei, mas ao nível mesmo? Ao nível mesmo. Estamos a falar de uma coisa de elite mundial mesmo. Ao nível mesmo. Eu não sabia que era possível. Então nós temos que saber manipular. Portanto é que eu digo, eu ainda estou numa fase em que, obviamente, quem já está mais adiantado trabalha na área da consultoria, quem ainda está para aprender tem mesmo que aprender. Agora, o outro conselho que vou deixar. O ChatGPT também tem uma coisa que se chamam conectores. O ChatGPT, o Claude, etc. Em que dá para ligarmos, por exemplo, ao nosso calendário, ao nosso e-mail, Gmail, mas dá para ter outros e-mails lá dentro e outras Não sabia ferramentas. que o ChatGPT tinha essa... Dá, mas tem limitações. Daí eu dizer, hoje em dia é um processo que toda a gente tem que aprender, porque todos os dias estão a surgir coisas novas. Mas, por exemplo, o ChatGPT... Afinal, quando a internet surgiu foi muito fácil. Foi demasiado fácil. Nós agora é muito mais complicado. Até porque as ferramentas são superiores à nossa capacidade de compreensão. Então estava a dizer, os conectores, tu tens no ChatGPT, mas o Claude também tem conectores. Ok, dá-me um exemplo prático, como é que eu posso conectar um ChatGPT para... Pode conectar ao meu Gmail? Pode. Ok, e vai mas fazer há diferenças, o quê? É isso que eu estou a dizer. Primeiro tens que perceber as diferenças. No ChatGPT tu não crias e-mails, nem crias eventos no teu calendário. Porque ele não é um agente, não é?
Porque ele não foi programado para esse efeito, mas o Claude permite, por exemplo. Ok, então, por exemplo, eu tenho que perceber, enquanto profissional, ok, eu para esta finalidade, primeiro tenho que fazer a minha análise, o que é que eu preciso, depois vou à segunda fase, ok, então eu preciso disto, o que é que eu vou usar? Claro, é sempre mais fácil quando recorrem a mim, mas quer dizer, eu também não posso estar presente para sempre, nem para tudo, eu também estou limitado. Então o ideal é a pessoa ir também ela própria fazendo o seu trabalho de investigação. Ok, o Claude dá, então vou usar para esta finalidade o Claude. Então sugestões. São as sugestões que eu estou a usar agora também, tá? Ficam as sugestões para ti e para quem vos segue. Nós podemos utilizar o ChatGPT, e para esta finalidade é suficiente o ChatGPT, para criar uma tarefa. O ChatGPT também permite criar tarefas. E tu podes dizer assim, olha, eu quero que tu, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, faças uma análise ao meu e-mail, aos e-mails recebidos a semana passada, faças uma análise do que eu recebi, quais é que são as leads que eu recebi, quais é que são os pontos que tu achas que estou a amar. Eu faço isso. E eu, por exemplo, no meu caso, eu não analiso tudo, porque vejo tudo muito na diagonal, muitas vezes até faço para testar comandos, obviamente, para testar novas formas de vocês trabalharem. Inclusivamente, numa delas, eu pedi para ele fazer uma análise ao meu tempo livre, aos períodos de tempo, e ele até criou um heatmap, sabes? Aqueles heatmaps onde é que eu tenho mais, onde é que eu recebo mais e-mails por tipo, por categoria, onde é que eu recebo menos, e a partir dali eu posso fazer uma gestão, ok? Incrível. E tu podes dizer assim, olha, a partir daí faz-me uma proposta do que é que deverá ser a prioridade da minha semana. Obviamente que o meu objetivo não é que seja ela a ditar o que eu quero. E só o facto de ele poder analisar basicamente todo o teu e-mail semanalmente também permite com que tu, um consultor tem muita fuga, não é? Muitas vezes de contacto, de lead não respondida, alguma tarefa que não houve follow-up, não é? E permite-nos apanhar isso tudo, e podes não juntar a tarefa ao calendário. Ou seja, e através dali juntas ao meu calendário, vês o que é que eu tenho no meu calendário e fazes-me propostas de como é que eu devo organizar esta semana. Tu já viste o que é que isto pode fazer? Uau. É surreal. E essa é outra coisa incrível, que é esta parte que eu gosto, porque eu gosto de criar soluções aos problemas que existem. Eu gosto mesmo muito. Eu acho que se as pessoas que nos ouvem aplicassem só isso, já vão ter um crescimento já podes incrível, cobrar não é? pelo podcast. É verdade. Porque a verdade é que tu e tens a parte de ser tarefa. Quer dizer, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, tu vais receber um relatório e pode ser à tua medida. E depois tu, exato, é algo que acaba por ser ainda por cima reativo, ou seja, uma vez programado eu depois não preciso de fazer nada e podes fazer isso ao dia. Claro, e permite-me aumentar muito a minha performance e monitorizar muitos KPIs. Agora, vem aqui a aprofundar isso. Podes ir para níveis completamente absurdos. Por exemplo, podias dizer assim, olha, tudo o que eu dissesse, se for um follow-up de leads, quero que tu me lembres que eu preciso de entregar isto, queres que se perceba, faças uma análise ao e-mail, identifica-se no e-mail, a lead está nesta fase, a partir dali indica-me também que mensagem é que eu deveria mandar para a pessoa. Estás a ver? Inclusive já é possível mandar e-mails por lá. Eu tenho alguma relutância quanto a isso. Eu utilizo, mas acho que o consultor não deveria fazer nesta fase, porque se confiamos tudo. Mas agora vou dar outra sugestão. Fica para a próxima temporada. Claro que sim. Mas, por exemplo, tu podes utilizar para outras coisas. Podes dizer assim, olha, eu todas as segundas-feiras eu quero que tu vejas quem são as minhas novas leads que eu recebi no meu e-mail, que me listes todas. Quero que depois, se possível, cries um conteúdo, por exemplo, sobre a zona do Porto, o meu nicho, e crias-me uma newsletter para eu poder mandar para essas leads. É possível também já chegar a esse ponto, ou seja, quase que produzo os meus próprios conteúdos, posso condicionar, dizer o que é que eu quero, olha, quero só novidades sobre a reabilitação, ou o que é que surgiu na imprensa na última semana. Ainda estamos numa fase muito embrionária que muita coisa não funciona, ainda há 100%. Hoje é possível ser um consultor de excelência com tão pouco, sim, não é? É incrível. Sim, claro que sim. E eu acho que hoje em dia tu tens aquele fator de poder estar perto do cliente. Nós já não temos desculpa para não podes ser quase onipresente, estás a perceber? Exato. Tu só tens que... Basicamente, acima de tudo, o que se espera agora, e isto é um detalhe que eu foco muito, eu chamo o consultor estratega. Tu tens é que pensar como é que é a tua carreira, o que é que tu queres para ela e como é que tu vais conseguir fazer. Exato. Claro, depois a partir daí tens que fazer... A prospeção tem que continuar a ser feita. Claro. Agora, como é que eu vou utilizar a inteligência artificial para tentar ajudar-me na prospeção? Agora vem aqui o desafio. E como é que a inteligência artificial na realidade me torna um conhecedor, não é? De determinada, um expert num nicho do mercado. Deixa-me só dizer-te um risco que traz sobre isso. Desculpa interromper-te, mas é muito importante porque eu tinha este ponto para te falar, que é
O consultor, e este é o risco que eu sinto no imobiliário, o consultor que acha que é um chico esperto e que por ele sabe e que não precisa de aprender sequer, vai ter um problema. É que hoje temos um grande desafio. Pouca gente está atenta a isso, lá está, é para olharmos para a volta. O nosso cliente, o vosso cliente, também melhorou as competências dele na utilização dessa ferramenta. Sem dúvida, e isso é muito interessante, porque nós muitas vezes achamos que somos super porreiros porque já utilizamos o ChatGPT para fazer estudos do mercado, mas o que é que impede o cliente para fazer o mesmo, não é? E esse é que é o desafio. Exato. Se o consultor não estiver ainda acima dele do que a utilização dessas ferramentas, Exato. vai a sua Grande autoridade, verdade. aquilo que ele quer conquistar, que é a autoridade de mercado, Deixa de ter, desaparece. exatamente. Olha, eu tenho casos de pessoas que assistiram a eventos meus e que vieram falar comigo, pessoas que, por exemplo, que assistiram só por causa da questão jurídica. Eu lembro-me de uma história de um sujeito que foi fazer uma formação minha só por causa de um cliente que estava num processo de contrato de mediação, e esse cliente, sempre que lhe era mandado algo, ele dizia assim, respondia: o ChatGPT disse-me isto. Ele nem tinha problemas. O ChatGPT disse-me isto. E era o que ele dizia. Nós tínhamos ali um trabalho, porque depois as coisas são bem elaboradas, voltamos ao mesmo, mas tinha erros. E tirares do cliente de que havia um erro. Troca para a frente, troca para trás, e o cúmulo da situação, e o cúmulo da situação, foi quando o cliente virou-se para o vosso colega e disse: olha, eu faço-vos uma sugestão. Posso fazer eu o contrato de mediação imobiliária? Uau! E isto é um risco enorme. Nós Claro. brincamos, eu na altura até achei piada, porque isto demonstra o risco que existe Claro. nestas ferramentas, mas isto é um risco muito grande para as estruturas, não é só para consultores. Sim, para toda a nossa área, não é? Portanto, como é que isto se vai resolver? E nós temos que perceber que a inteligência artificial, se nós Nós temos que buscar muita formação, não é? Muita Muita mesmo. literacia para poder aplicar o discernimento, não é? E estamos numa altura de adesão vertical a estas tecnologias. Só para tu perceberes, eu queria só para trazer a importância. Podem dizer, mas isto são tendências. Não, isto é uma tendência, isto é já global. Portanto, isto é uma situação que a inteligência artificial é global. Há uns gráficos que eu vi recentemente sobre a adesão à inteligência artificial, ao ChatGPT. O ChatGPT demorou um par de meses para atingir 100 milhões de utilizadores semanais, não pagantes. Okay? Se nós olharmos por outras tecnologias, o TikTok demorou para os mesmos 100 milhões aproximadamente 9 meses. Okay? 9 meses. O Instagram para 100 milhões demorou mais de 2 anos. Mas tudo hoje em dia é mais rápido, não é? A inteligência artificial tem uma característica. Encurta distância e dissemina-se por toda a gente. É incrível. Então, pronto, nós temos que pensar que é uma ótima ferramenta para nós, mas para o vosso cliente também é uma ótima ferramenta. Também é, exatamente. Quanto mais, levanta aqui outra questão. Falámos sobre portais, sobre a presença Exato. online, vamos falar um bocadinho sobre isso. Permite-me introduzir aqui algo. Nós hoje já estamos a viver uma altura em que o próprio cliente vai ao ChatGPT perguntar coisas. Exatamente. Isto vai mudar tudo. E esta é a questão. E qual é que tu achas, só para concluirmos ainda, porque tocas numa parte que é muito, num assunto também num hot topic, não é, do mercado imobiliário, que é os portais. Como é que tu achas que em Portugal, com aquilo que nós sabemos até agora, o que tem acontecido nos Estados Unidos, se existe alguma possibilidade de nos reduzirmos a influência dos portais imobiliários? Agora vou contradizer o que tu me disseste inicialmente, que as pessoas não me contrariavam e tudo mais, eu provavelmente agora posso ganhar alguns inimigos. Ok, vamos a isso. Não é nesse sentido. Nós gostamos acho disso que no aqui a questão backstage. é sempre refletir, não é? Porque como tudo na vida, tudo se reinventa também. Eu não sei qual vai ser o futuro dos portais em si, Claro. mas eu tenho a desconfiança, para não dizer uma certeza bastante elevada, que o papel do portal e dos sites imobiliários será secundário a curto prazo. Diminuído. Sim. Porque nós vamos passar a fazer buscas Sim. e ainda mais vamos passar a Sim. fazer buscas Sim. no ChatGPT, por exemplo. Recentemente eu partilhei-te isto, portanto é público. O ChatGPT lançou uma funcionalidade que ainda não está totalmente disponível para as pessoas, mas que eu já quero estar atento, deles próprios terem o seu próprio ecossistema, ou seja,
Estás a falar naquela integração que Sim, era com o Zillow nos que eles Estados fizeram Unidos? com o Ok. Zillow. Ou seja, curiosamente fizeram com o Zillow, até comentei isso Que eu contigo. acho muito bem que é um passo à frente, não é? Do Zillow. Claro. E isto, ou Para seja, eles se manterem, não é? Ativamente no mercado. claro, e eles aceitaram. E Mas tu por achas outro lado, que na Europa é viável que aconteça algo semelhante? claro que vai ser viável, tem que ser, porque Tem que vivemos um mercado global. Claro. Quer dizer, há certas coisas que não vamos conseguir mudar, mas outras sim. Agora, qual é que é aqui o grande desafio que isto traz para os sites e para os portais? Nós vemos uma dependência muito grande das imobiliárias de sites. Nós e dependemos muito dos dos sites portais. e dos portais e torna-se um custo, não é? é um custo elevado. É muito elevado do nosso negócio e que quase que não é suportável, e por outro lado um comportamento muito inético dos portais, não é? Porque nós pagamos, mas basta que alguém pague mais e já quase que as nossas leads estão a ser disparadas para os outros, não é? Sim, eu desconfio. Vimos coisas canibalescas mesmo Sim. nesse aspecto. E daí, será que a inteligência artificial pode ajudar as empresas nesse sentido, que as coisas tornem-se mais éticas, mais equalitárias? Eu, sinceramente, eu acho que não. Ok. Porque eles irão monetizar na mesma o negócio deles. Estou a falar do caso do ChatGPT, quando crias tipo de soluções. O objetivo é financeiro. Claro. É financeiro. No entanto, eu acho é que vai abalar muitos players nacionais. Portanto, nacionais, qualquer país, não necessariamente Claro. Portugal. Portanto, se calhar se até há pouco tempo a dependência dos portais das imobiliárias era enorme face aos portais, e é verdade, os custos são elevados. Claro, depois há sempre a conversa, há um investimento na publicidade, sabemos, mas também sabemos, e esta é a minha opinião, que existe uma percepção também deles próprios que vocês dependem deles, e portanto quando assim é, o prato da balança está desequilibrado, sempre. Claro. Vejo que algumas marcas, como a própria Remax, têm conseguido com muito sucesso divulgar o seu próprio site como fonte Sim, autónoma ele tem leads. crescido Mas agora voltamos ao mesmo. É importante que as marcas estejam atentas ao posicionamento e o que é que devem fazer, porque se calhar o que estão a investir hoje num site, se calhar deviam estar já a seguir outros caminhos e outros rumos. Para que na realidade nós podemos aparecer mais nas buscas Sim. E hoje já começa a haver essa guerra. Claro. Ou seja, já há formatos específicos para os sites, para os sitemaps, os chamados GEO, AEO, que são Search Engine Optimization, Generative que é uma Engine Optimization. nova área, não completamente, é? Completamente. São áreas que Exato. eu conheço, mas não vou conseguir dominar. Claro. Lá está a história do médico das Sim, áreas. sabes que há uns meses atrás eu estive com a broker número 1 da Remax do mundo, a Deborah Beagle. Passámos um dia incrível e falámos sobretudo de tecnologia, porque a agência deles é a agência super tecnológica, eles investem imenso aliás, nós já tivemos essa conversa, e uma das primeiras coisas que a Deborah me disse, Joana, aonde vocês devem investir é em vocês serem o número 1 nas buscas do ChatGPT. E eu disse, e quem é que nos ajuda nisso, não é? Porque já não é a otimização do search engine da Google, não é? Já não são empresas especializadas nisso, então é uma nova área. Agora repara o risco que traz aqui. Porque é que eu acho que isto será predominante face aos sites e aos portais? Estou aqui a fazer uma futurologia, mas eu acredito que será isto. Para acabar, vamos mesmo acabar com uma boa previsão. Porquê é que eu acho que será isso? Porque o ChatGPT é o nosso assistente, apesar de tudo. E isto levanta outra questão, o papel do consultor é que tu vais poder ir ao ChatGPT e eles vão ter os dados das propriedades e tu vais dizer assim, olha, eu quero um apartamento com estas características, com o chão com esta forma, as paredes desta forma, ele vai ter acesso como os portais têm, só que depois traz aqui uma particularidade, é que ele tem acesso a tudo o resto. Se eu lhe disser assim, olha, mas eu quero um apartamento onde o índice de criminalidade seja X, ou que tenha uma escola e tal, e eu estou a conversar e tenho ali os resultados. E tenho em jeito de conversação, o que levanta um desafio também para o consultor, porque o próprio ChatGPT será um consultor. Exato. Okay? Então, isto requer muita reflexão. Nesse sentido, eu acho que os portais e os sites e as empresas imobiliárias vão ter que estar atentos. Lá está, como é que isso se resolve? Ir falando, vamos discutindo o que é que está a surgir, o que é que não está. A verdade é que nós já falamos há um ano e tal, nós não imaginávamos estar a falar do que estamos a falar hoje. Exato. Portanto, eu não sei como é que vai ser daqui a um ano. Claro. Como é que isto se resolve? Trazendo as dores para cima, discutindo, tentando, falhando, vendo que não é por este caminho, é por aquele, mas nunca deixar de o fazer. Esta é sempre a minha visão. Ou seja, encarar isso sempre na perspectiva de que isto é uma ferramenta e um bem que nós podemos usar,
que vai mexer com tudo que está à nossa volta. Repara, hoje falamos sobre portais, falamos sobre... o que é necessário para se ingrar com o IA hoje em dia é um mindset de mudança e de aprendizagem. Número 1, Ponto. esse é o principal ponto. E não é só dizer, eu acho que sim, isto vai-me ajudar. Não, quando eu digo mexe mesmo no que é o teu dia-a-dia, aceita que com ferramentas e com apoio tu aceites essa mudança e muda. Se tu tiveres essa capacidade de o aceitar, tu poderás ter um futuro brilhante. Caso contrário, provavelmente, como eu costumo dizer nos meus slides, evoluir ou morrer. Temos estes 2 cenários. E com este pensamento, com esse fantástico pensamento e muito, muito relevante, vamos acabar. Obrigada, Bruno, por esta conversa. Alongamos um bocado, mas eu acho que este fim foi mesmo muito poderoso e espero que realmente quem nos tenha ouvido consiga retirar muito para o seu negócio, porque esse é o nosso objetivo, de trazer mais, não é? Claro. E ajudar as pessoas nesta área. Muito obrigada, Bruno. Obrigado eu, Joana. Foi um gosto muito, muito grande estar convosco. Obrigada.